Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, estamos aqui no nosso programa Homeopatia na Rádio Mundial. Agora na live, você que está ligado aí no site da Rádio Mundial, nós estamos aí com imagem agora. Essa primeira meia hora do programa eu vou falar de labirintite. Labirintite, nossa, um assunto super pedido. E nesse período todo, tantos vídeos já gravados, eu ainda não tinha parado para fazer o programa da labirintite. Então peguem aí lápis e papel, que hoje nós vamos falar da labirintite, tanto do ponto de vista da medicina ocidental e principalmente da medicina chinesa, com as dicas de medicações, enfim. Vamos falar das causas da labirintite, né? Quero dizer que todos os meus CDs estão aí disponíveis a vocês, à venda na Farmácia Artesani, coleção completa, são 10 CDs, tem muita gente que já tem os CDs, que escuta os CDs, estuda os CDs, tá lá, tá dirigindo, tá na estrada, põe lá o CD, vai entendendo um pouco. Não precisa comprar todos, compra aquilo que você acha que é o seu problema. Então, se você tem lá um problema renal, se você tem um problema cardíaco, se você tem asma, compra o CD do pulmão, o cardíaco, compra o CD do coração. Então, esses CDs são muito, muito didáticos e fala das síndromes na medicina chinesa. Então, nós temos aí o CD do rim, do fígado 1 e 2, porque o fígado é um assunto muito extenso, coração, pulmão e baço. Nós temos o CD do emocional na medicina chinesa, o CD da alimentação, que é o maior CD, são 3 discos, né, sobre alimentação na medicina chinesa, menopausa, tratamentos naturais, e o CD do câncer e homeopatia, que é muito vendido, muito, muito, muito. Explica tudo que a homeopatia pode fazer junto com a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia nos casos de câncer, porque nós vamos trabalhar o sistema imunológico. Os CDs estão à venda na Farmácia Artesani no 3097-9900. E o tema de hoje é a labirintite. Então, o que será que é labirintite? Uma doença tão comum, tão frequente. No consultório toda semana aparece alguém com labirintite crônica ou teve um episódio de labirintite aguda. Em primeiro lugar, labirinto é um órgão interno do ouvido, né? Esse labirinto faz parte do ouvido interno e ele tem 2 componentes: a cóclea, que é um órgão que está dentro do ouvido, que é responsável pela audição, e o vestíbulo, que é um outro ossinho do ouvido, que é responsável pelo equilíbrio. Então, a labirintite nada mais é que uma inflamação do labirinto, desses órgãos internos do ouvido. E isso altera a audição e altera o equilíbrio. Existem nervo do vestíbulo. Esse nervo do vestíbulo, ele manda um contato, ele envia um sinal para dentro do cérebro. E como ele está inflamado, né, o vestíbulo está inflamado, o nervo vestibular está inflamado, ele manda, no momento que você nem está de olho aberto, muitas vezes, de olho fechado, deitado, ele manda uma informação para dentro do cérebro que não é a mesma informação do teu campo visual. Então, os teus olhos não estão se movendo, você não está movendo a cabeça, porém, como aquele vestíbulo está inflamado, ele manda uma informação que não é a mesma informação do teu campo visual. Então, o teu campo visual não detecta o movimento vem pela inflamação do vestíbulo. Então, existe uma falta de coordenação entre o que você sente como se você estivesse girando, porém, os teus olhos não estão olhando aquele movimento giratório, você está parado, você não tem aquele movimento. Isso é que causa a labirintite, aquele mal-estar com todos aqueles sintomas.
As causas de labirintite pela medicina alopática pode ser um simples resfriado, uma gripe, onde você tem uma inflamação de ouvido, né? Ou um entupimento aqui do conduto, né? Do canalzinho que liga o nariz até o ouvido, com catarro. Você pode ter uma otite média, uma infecção dentro do ouvido que pode levar a labirintite. Você pode ter até um tumor, né? A pessoa, a gente sempre tem que descartar, quando a labirintite é crônica, se tem alguma expansão, algum nódulo, alguma expansão dentro do cérebro, algum tumor crescendo que está comprimindo a região do ouvido interno. Medicamentos, existem muitos medicamentos que podem dar como efeito colateral a labirintite. A hipoglicemia é um dos diagnósticos diferenciais de labirintite. Então, muitas pessoas que têm hipoglicemia têm tontura e não é labirintite, né? Mas, se essa hipoglicemia for persistente, pode sim levar a labirintite. O aumento do colesterol, a pressão alta pode levar a tontura, diabetes. Então, tanto a hipoglicemia quanto o excesso de glicose pode levar a quadros de labirintite ou fazer um diagnóstico diferencial. Triglicérides, o pessoal que come muito doce, muita massa, muito pão, pode ter labirintite. Pessoa que toma muito café, passa o dia inteiro tomando café, também. Cigarro. Ácido úrico alto, mas ácido úrico bem alto, assim, 9, 10 de ácido úrico, pode levar a problemas de labirinto. Uma má alimentação, uma alimentação pesada, gordurosa, cheia de carboidrato, gordura, com muita pimenta, muito calor, muitos alimentos que levam calor interior, isso eu vou falar daqui a pouco na medicina chinesa, pode levar a labirintite. Pessoa que come excesso de açúcar, sabe aqueles excesso de chocolate? Aí não sabe por que tem tontura? Excesso de doce. E também, e o mais frequente, é o estado extremo de ansiedade e de estresse. É você viver no teu limite de cansaço, teu limite de ansiedade, de estresse. E quais são os sintomas? Bom, todo mundo sabe que labirintite dá aquela vertigem, aquela tontura, muitas vezes aquela tontura rotatória, ou então a pessoa está andando na rua, começa a pender para um lado ou para o outro, né? Começa a ter uma queda, o teu corpo vai para um lado. A audição pode ser afetada, diminuição da audição nos processos de labirintite crônica. Na crise mesmo, você pode ter sudorese, ficar suado, tá enjoado, enjoa bastante, solta o intestino. O desequilíbrio sendo permanente, esse enjoo é constante. O zumbido no ouvido pode acontecer também. Dor de cabeça. Dor de cabeça é muito comum, às vezes a hemicrania, dói só a metade da cabeça. Queda de cabelo, e nos processos de labirintite aguda, onde existe um fator viral desencadeante, tipo uma gripe, a pessoa pode ter na crise de labirintite um processo de febre, até de 38 graus, né? Esses sintomas, eles podem durar 1 dia, 2 dias, 1 semana, mas normalmente eles passam. Por si, às vezes até sem tratamento vai passar, e pode ser que volte. Então, no momento que você está mais cansado, se alimentando mal, sem dormir direito, pode voltar a labirintite, né? Piora sempre deitado. E o diagnóstico na medicina alopática é feito pelo otorrino, e ele faz um exame chamado otoneurológico. Quando a labirintite é crônica, o otorrino vai pedir uma tomografia do cérebro, né, para descartar doenças tipo tumor, esclerose múltipla, que é uma das causas de labirintite, dependendo da área do cérebro onde tem a destruição de substância branca, etc., você pode ter ali naquela área muito próxima à área que coordena o aparelho auditivo, né?
E o tratamento na medicina alopática são remédios, medicamentos vasodilatadores e labirintos supressores, né? Então tem uma classe de medicamentos, isso é um médico alopata vai escolher qual é o melhor para você num tratamento como esse. E o que você tem que evitar? Pessoas que têm labirintite têm que evitar fumar, evitar beber bebida alcoólica. A pessoa bebe, tem crise de labirintite. Isso eu vou explicar por quê na medicina chinesa. Mas na alopatia já se sabe que quem tem labirintite não deveria beber, comer comidas gordurosas, evitar o uso de refrigerante e bebidas gaseificadas. Quem toma muita bebida com gás tem muita acidez nessas bebidas, e a gente sabe na medicina chinesa que também traz acidez e calor, isso pode desencadear a labirintite. Pessoa que acorda já vai tomar Coca-Cola, né? O bom dia é na Coca-Cola, né? O que é bom para evitar labirintite? A pessoa fazer prática de exercícios regulares, até para liberar endorfinas, para relaxar, né? Vai ser muito bom irrigar melhor o cérebro, os músculos, diminuir os índices de colesterol, de ácido úrico, de glicemia, se for diabético, controlar muito bem essa glicemia, né? E na crise aguda, evitar deitar, evitar ler, forçar a visão. As luzes fortes atrapalham e pioram a crise de labirintite, e procurar não abaixar, levantar, deitar, levantar rápido. Esses movimentos são absurdamente incomodativos, pioram muito a labirintite. Nós sabemos que hoje a vertigem crônica é uma queixa diária do consultório e é uma questão de saúde pública. Muitas pessoas deixam de ir trabalhar por vertigem, né? E nós sabemos que o estresse emocional, essa tensão que fica no dia a dia, naquelas obrigações, naquela rotina, naqueles aborrecimentos, é causa do indivíduo faltar ao trabalho por labirintite, por estar com tontura. Pode ser não aquela labirintite clássica com enjoo, fotofobia, diminuição da audição, enfim, mas pode ser aquela vertigem incômoda, que você faz um movimento, parece que você tem que voltar no lugar, leva 1 ou 2 segundos para você ficar outra vez ok. E as pessoas que sentem isso se sentem bastante inseguras, né? Então fica preocupada de sentir isso num transporte público, no meio de um lugar, num shopping, no meio de uma loja, andando no meio da rua. Então cria um certo medo de sair. Quando a labirintite é crônica, a pessoa fica insegura para sair de casa, acha que vai passar mal, que vai passar vergonha, e acaba indo para hospitais que estão mais próximos e são mal atendidas, aí só piora a situação. Mas vamos falar um pouco das questões emocionais, e depois eu vou falar dos desequilíbrios na medicina chinesa. Toda vez que você tem labirintite, isso eu falo muito para os meus pacientes, você tem processos de indecisão, de dúvida. Eu vou para lá ou eu vou para cá? Eu quero ou eu não quero? Necessidade de encontrar saída para uma situação que você está vivendo já faz algum tempo. Você pode estar incomodado dentro da sua família, dentro do seu casamento, ou muito incomodado com um filho que está te dando problema e você não tem a potência para ajudar. Aquele filho já é adulto, está quebrando a cabeça, está fazendo bobagem, e você se sente impotente, incapaz de achar uma saída, porque não depende de você. Ou você está no ambiente de trabalho sob pressão. Isso é super comum. Você está trabalhando com pessoas difíceis de conviver, você tem um chefe que você não sabe como lidar, não sabe qual é a saída para abordar esse chefe, porque ele te oprime, ele te cobra o tempo inteiro, e você faz o seu melhor e nunca tá bom, e de repente tá bom, e você não sabe, depende do humor dele naquele dia, você vai, e isso pode
te dá uma falta de saída. Você, muitas vezes, você não aguenta mais escutar aquele chefe, você não aguenta mais escutar aquelas palavras, aquela maneira, acaba te desorientando por um tempo e você fica na dúvida se você fica ali, se vale a pena, se não vale, né? Ficar naquela situação, seja ela qual for. Né? Ou você está aí na faculdade, trabalha de dia, à noite está na faculdade e está naquele estresse, né? Naquele cansaço extremo, naquela ansiedade muito grande. E a ansiedade leva muito a sintomas de labirintite, porque você tem que estar ali, muitas vezes cansado, quer ir embora, mas não pode, e toda vez que você tem a dualidade, eu vou para cá, eu vou para lá, eu quero ou não quero, eu faço ou não faço, você pode ter problema em órgão duplo. O órgão duplo é o labirinto tem do lado direito e do lado esquerdo, então eu vou ou não vou, quero ou não quero. Mas quando a gente fala de indecisão, e na medicina chinesa, o que a gente lembra? Da vesícula biliar, né? A vesícula biliar é o órgão da decisão. Ah, doutora, então se eu tirei a vesícula biliar, eu vou me tornar uma pessoa indecisa? Não, você já era indecisa, na verdade. É engraçado porque às vezes a pessoa tem muita decisão no trabalho, na vida racional, ela organiza a vida dela maravilhosamente bem, mas na vida pessoal, na vida emocional, existe indecisão, insegurança. Eu conheço pessoas que decidem tudo no trabalho, chega num restaurante, abre o cardápio, não sabe o que escolhe, fica horas olhando o cardápio, entra numa loja para comprar um sapato, horas provando o sapato. E mesmo que você tenha tirado a vesícula biliar, os meridianos de energia da vesícula biliar continuam e você continua tendo indecisão, sim, né? Então, lá na medicina chinesa tem muito a ver com a vesícula biliar e fígado, porque quem é a vesícula biliar na medicina chinesa? A vesícula biliar é a secretária do fígado, a assistente do fígado. Então, se você tem uma secretária, você está trabalhando na sua sala, a secretária que segura as pontas, certo? Ela que está ali na antessala, segurando os telefonemas, segurando as pessoas que chegam. Então, a vesícula biliar tem essa função muito importante de segurar o que chega dentro do fígado, né? A energia, eu estou falando. Bom, então, uma estagnação de energia no meridiano da vesícula biliar e do fígado pode gerar estagnação de calor. Calor estagnado gera vento interior. Então, os chineses falam que labirintite tem a ver com o vento interior, o vento que sopra pela estagnação do qi do fígado e da vesícula biliar. Então, aquele vento sobe, porque é um vento quente, né? Todo vento quente sobe. Por exemplo, se um prédio está pegando fogo, ele está pegando fogo, levando fogo para cima, vento para cima, fumaça para cima. Então, a labirintite na medicina chinesa tem a ver com essa fumaça, desse calor que vem do fígado e que desequilibra para um lado e para o outro. Então, toda a base da medicina chinesa é trabalhar esse excesso de calor. Muitas vezes esse excesso de calor faz com que um outro órgão entre em ação para abafar, para tirar. Se o fígado é a madeira e a madeira está pegando fogo, o bombeiro, que é o rim, que tem o elemento água na mão, ele vai tentar apagar o incêndio da madeira. Então, muitas vezes na labirintite, a gente tem que trabalhar 2 meridianos importantes: o meridiano do fígado, da vesícula, né, junto, e do rim. Lembrando que quem rege o aparelho auditivo é a energia do rim. Então, quando a gente fala do yin, do rim fraco, então você tem as estruturas físicas do ouvido fracas. Por isso que quando nós envelhecemos, o rim vai envelhecendo e nós vamos ficando surdos, né? Por isso que os casos de zumbido crônico no ouvido, isso é um tema muito, muito alarmante para quem tem, é muito desagradável ter zumbido, tem a interferência igual da labirintite, dos 2 meridianos, do rim e o meridiano do fígado e da vesícula biliar. Então, quando a labirintite é crônica, sempre está envolvido o meridiano do rim. Então, a gente tem que tonificar o rim
e tirar o fogo do fígado, tirar aquele vento que está sendo produzido pelo fígado. Esse vento está soprando, ele está subindo. E o bombeiro gastando água para apagar a madeira. É esse o raciocínio. Eu acho um raciocínio bárbaro, porque os pacientes melhoram. Né? Quando a gente começa a tonificar o rim e tirar o fogo do fígado, tirar com a mão a labirintite. Né? Então, essa é a explicação que a medicina chinesa dá. Quais são os tratamentos? Tratamentos, acupuntura. Não tem coisa melhor para labirintite que a acupuntura. Às vezes, numa sessão, uma agulhadinha que você dê na tonificação do rim e tirando o calor do fígado, você melhora muito a labirintite. Dentro dos chás naturais, alcachofra, né? Comer alcachofra, chá de alcachofra, carqueja, boldo, hortelã, louro, comer escarola, almeirão, tudo que é amargo tira fogo do fígado. Né? Maçã é uma fruta que tem ácido málico, tem pectina, tal, funciona muito bem para o fígado. Salsinha, cavalinha, que são os tônicos do rim, né? Tudo isso pode ser feito. Dentro da medicina chinesa, os chineses vão fazer a tonificação do rim. Tonificação do rim pode fazer com ervas chinesas. Uma das que a gente mais usa é o Qijudi Huangvan, mas toda a medicina chinesa tem que ser pelo pulso e pela língua, porque são muitas variações e para uma pessoa com labirintite, ela vai levar um medicamento diferente do outro com labirintite, que vai levar outro medicamento. Um dos medicamentos que a gente mais usa para o rim é o Liu Wei, é tradicional. Para quem está acostumado com fito chinesa, sabe que o Liu Wei é maravilhoso, até para dar longevidade para nós, para a gente tonificar quem? O rim esquerdo, porque o rim direito é o rim ancestral, as ervas não chegam nele. Então, Liu Wei de Huangvan e o Qijudi Huangvan são muito importantes para o rim. O Shaoxai Hutang, que vai trabalhar o meridiano Shaoyang, que é o meridiano da vesícula biliar, junto com o fígado. É um dos medicamentos que mais desintoxicam o fígado, o Shaoxai Hutang. Existe um outro medicamento que recentemente veio para o Brasil por uma empresa, porque como a medicina chinesa foi aprovada pela Anvisa, agora os chineses estão entrando forte no Brasil, querendo ensinar o povo brasileiro a se cuidar com as ervas e a prevenir doenças. E com isso, existe um medicamento que é o Erlong Zuoqivan, Zuoqivan, que são umas bolinhas pretas que enriquece muito, tanto o yin do rim, quanto limpa o fígado desse calor. Então, numa bolinha só, você tem os dois efeitos, né? Tanto de aumentar a água do rim, quer dizer, aumentar a energia vital do rim, quanto limpar o calor e acalmar o fígado e a vesícula biliar. Então, numa erva só, você consegue resolver as duas questões, né? Tomando aí 3 pilulinhas 3 vezes ao dia. Existe um floral que eu uso muito, já falei algumas vezes na rádio, que é um floral para crise de labirintite, que é um floral de Minas, né? Eu gosto muito dos florais brasileiros, tanto do Joel Aleixo quanto os do Breno de Minas, e esse é do Breno de Minas, que vocês encontram nas farmácias de homeopatia, que é o Millefolium, Basilicum e Ficus. Manda fazer os 3 misturados, Millefolium, Basilicum é o manjericão, né? Basilicum e Ficus. E aí toma 6 gotinhas na hora da crise, de 15 em 15 minutos, tira a crise rapidamente. Mesmo que a crise seja fraca ou forte, vai ajudar bastante. De homeopatia, a gente usa muito a Inácia Amara, porque como eu falei que tem muito a ver com indecisão, a labirintite, então a Inácia Amara é aquele medicamento homeopático de eu vou ou não vou, faço ou não faço, quero ou não quero. Então, você pode usar desde a Inácia Amara baixinha, CH6, até a CH200, CH1000, dependendo do nível de energia, da emoção, as potências mais altas são mais eficientes. O fósforos também é um grande remédio para melhorar a irrigação do cérebro. Hipericum,
Eu uso muito ginkgo biloba dinamizado homeopaticamente, o hipericum, que é a erva de São João, hipericum perfoliato, dinamizado em homeopatia, funciona super bem na labirintite, e tratar o fígado através da dieta do fígado, né? Dieta do fígado é aquilo que eu sempre falo aqui: tirar o açúcar o máximo possível, tirar leite, queijo e derivados, tirar a carne vermelha e ficar mais com as carnes brancas, legumes, verduras, os integrais, essas coisas. E nada de pimenta, nada de muito condimento, muito alho, muita pimenta, que vai atacar o fígado, vai piorar a labirintite. Chocolate, sorvete, tudo isso, nada. Então tem que comer mais saudável mesmo.